Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Doge do canal Tropa Trader e nesse vídeo vou falar sobre tempos gráficos. Muitas pessoas têm dificuldade para escolher o ativo e também o tempo gráfico para operar nesse ativo que ela escolheu. Então, se você opera um ativo que tenha bastante liquidez, você consegue operar em períodos gráficos menores. Mas se você escolher um ativo que ele não tenha tanta liquidez, que demonstre no gráfico lá muitos pontos, isso é um indicativo de que esse ativo não tem tanta liquidez assim, então você vai precisar operar em um tempo gráfico maior, um gráfico de uma hora, um gráfico diário, dependendo da situação, até mesmo um gráfico semanal. Okay? Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Já gravei o vídeo, já está pronto. No final eu dou um exemplo de como fazer análise para longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então espero que você goste do conteúdo que eu preparei. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você tenha interesse em aprender um pouco mais sobre o mercado, né? E também gostar da forma que eu passando o conteúdo. Sinta-se à vontade, você vai ser muito bem-vindo, além de estar ajudando o nosso canal a crescer, né? Cada vez mais. Não é sempre que eu consigo gravar um vídeo, mas sempre que possível eu estou aqui, tento passar da melhor forma possível o conhecimento para os nossos seguidores. Então agora vamos para a nossa tela para a gente dar início ao nosso conteúdo. Então, os tempos gráficos. No mercado existe uma grande diversidade de investidores e cada um procura seguir um determinado estilo dentro do mercado. Então, como a gente sabe, o mercado ele é movido por sentimentos, né? Então, dentro do mercado estão as pessoas e algumas estão muito eufóricas, outras estão com medo, outras estão ansiosas. Então essa mistura de sentimento faz o mercado financeiro ser isso que ele é. Claro que nós temos muitos HFTs, né, que sendo operando dentro da nossa bolsa. São os Highgate Frequency Trade, que são os algoritmos, né, os robôs. Mas principalmente nas ações, a maior parte dos operadores ainda são os seres humanos, né? São os operadores realmente. Dentro dessa ideia, né, existe os scalps que tem como objetivo os ganhos de escala no curtíssimo prazo. São operadores que procuram pegar poucos pontos com lotes maiores e como eles tendem a pegar menos pontos, né, eles aumentam a mão e o número de entradas que eles fazem, né, dentro de um gráfico diário é muito nenhum gráfico diário, né, dentro do intraday, dentro do dia, né, em gráficos menores de 1 minuto, 5 minutos, eles procuram pegar no dólar 1,5, 2 pontos, 3 pontos, stop curto ali, 3, 4 pontos também, 2 pontos, e eles vão fazendo várias operações durante o dia e tentando pegar esses pequenos movimentos. Então quando a gente tem um stop curto e um alvo muito longo, a probabilidade de a gente tomar stop é muito grande, ok? Tendo em vista que para o preço oscilar 10, 15 pontos é mais difícil do que ele oscilar 3, 4 pontos contra a sua posição e você acabar sendo estopado dentro dessa operação, ok? Então scalp são operações muito rápidas, né? E scalpers são os operadores que operam essa modalidade. Então dentro dessa ideia, né, os scalpers têm como objetivo os ganhos de escala no curtíssimo prazo, né? Eles operam geralmente o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, tem lá as estratégias de 2 minutos de troca de polaridade e eles vão tentando ali se posicionar em direção à tendência nesses tempos gráficos pequenos. Então a missão é ganhar em pequenas oscilações com grandes lotes diversas vezes ao dia. Então, como eu falei, eles aumentam o lote e tentam pegar trades curtos. Esses investidores não estão preocupados com a direção da tendência. Então eles não querem saber para onde o preço está indo, eles só querem parte desse movimento, seja na direção da tendência ou uma possível correção dessa tendência. Então tanto faz para onde o mercado está indo, eles vão querer pegar essa oscilação. Alguns investidores operam no curto prazo e procuram captar parte dos movimentos das tendências secundárias e terciárias do preço. Então a tendência secundária é a tendência de médio prazo. Então nós temos a tendência principal e nós temos a tendência
secundária. E nós temos a terciária, que também é uma tendência em um prazo menor. Então, dentro da secundária e da terciária, eles ficam procurando suas operações. E para esses investidores, a utilização de gráficos intradiários e diário é amplamente difundida. Então, eles usam muito os gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15, gráficos de 1 hora e o gráfico diário em si. Então, agora nós vamos falar sobre os investidores de longo prazo, né? São os que ficam posicionados. Então, os investidores de longo prazo, como fundos de pensão e boa parte dos fundos de investimento, procuram captar o máximo possível do movimento da tendência principal. Então, eles se posicionam em tempos gráficos maiores e eles tentam pegar a maior pernada possível, né? Se ele estiver posicionado na compra, ele vai querer que seja em direção a uma tendência de alta. Então, esses investidores institucionais estão comprometidos com grandes somas de capital. Então, operar uma grande quantia não é tarefa fácil. Movimentar muito o preço quando ele entrar com essa quantia muito grande de capital. Então, ele fraciona esse capital e vai se posicionando, né? Compra 1.000, vende 300, compra 600, vende 200, compra mais 2.000, vende 500, até ele conseguir fazer todo o aporte que ele desejou. Ok? Então, dessa forma, os grandes investidores, né, as instituições, os bancos, eles vão operando no mercado financeiro dessa forma. Então, para esse grupo de investidores, a utilização de gráficos semanais, mensais é bastante comum, pois refletem uma visão maior do mercado de longo prazo. Então, como eles querem pegar a maior tendência possível, eles ficam posicionados muito tempo, né? Então, eles olham lá os gráficos mensal, semanal, diário e por aí vai. Então, qual tempo gráfico devemos começar? Então, a princípio, nós devemos começar pelos períodos mais longos e avançar para os mais curtos. Então, quando a gente vai operar day trade, eu particularmente costumo analisar os principais pontos de suporte e resistência no semanal, diário, e faço essas marcações e procuro fazer minhas entradas nessas regiões, né, que eu marquei, esperando gatilhos de entrada com base na análise de fluxo e também com base em gatilhos formados no gráfico. As pessoas que querem ficar posicionadas, geralmente elas analisam o gráfico mensal, o semanal e o diário para fazer esse filtro da entrada, esperar aquele momento mais fino, né? Isso as pessoas que têm conhecimento, né? Que tem investidores que fazem aporte mensal e eles não sabem analisar, né? Análise gráfica, e quando chega o dia de aportar, ele não quer saber se o preço está num topo ou se está num fundo. Ele vai lá, compra e acabou-se. Então, às vezes, ele está lá comprando uma reversão de tendência, lá, mesmo que seja numa tendência secundária, né, para baixo. E aí ele mal compra e o preço já vem corrigindo, já vem caindo. Então, mesmo se a pessoa é um investidor, né, para longo prazo, é interessante que ela saiba pelo menos o básico de análise gráfica para estar comprando pelo menos nas melhores regiões. Ok? Então, os pontos mais importantes desses gráficos são transferidos para os gráficos diários, dando oportunidade de boas entradas nas operações, né? Então, como eu falei, eles procuram os gatilhos nos gráficos diários. Os pontos de entrada são refinados, como se pode observar nos gráficos de intradiário. Caso o gráfico de um ativo no qual apareçam muitos pontos ou traços, suba um tempo gráfico. Então, se o gráfico que você está analisando está com muito ruído, e você está lá no gráfico de 15 minutos, por exemplo, e tem sombra para um lado, sombra para o outro, e aí você aumenta para um gráfico de 30 minutos. Se continuar esse ruído, você aumenta para o gráfico de 1 hora e ele vai melhorando o aspecto do gráfico, ele vai ficar um gráfico com menos ruído. Os pontos mais importantes desses gráficos são transferidos para o gráfico diário, dando oportunidade de boas entradas nas operações. Então, como eu falei, eles
os position, né, os investidores de longo prazo, eles analisam os gráficos, mas ele vai procurar em um gráfico diário a melhor oportunidade. E caso esses gráficos tenham muitos ruídos, né, eles aumentam lá um tempo gráfico até a visão do gráfico ser uma visão mais limpa, mais direcional, sem muito ruído. Então só utilize gráficos de 1 minuto para ativos que tenham alta liquidez. Ok? Então aqui no Brasil a gente consegue operar o dólar muito bem utilizando o gráfico de 1 minuto. Eu particularmente opero o gráfico de 5, mas tem muitos operadores, né, muitos traders que operam em gráfico de 1 minuto. Então aí vai de cada um, né? Então se a pessoa está acostumada a operar nesse tempo gráfico, vai ser muito mais fácil, por conta que ela já tem a vivência, né? Já se acostumou a operar daquela forma, do que uma pessoa que tem o hábito de operar em um gráfico de um período maior, né? Tipo um gráfico de 15 minutos. Então, duração da operação, né? Para a posição de médio ou longo prazo, o ideal é operar com gráfico semanal ou diário. Então, isso aqui é muito importante. Se você quer operar, sei lá, ficar posicionado aí por 6 meses, 1 ano, então a gente deve analisar esses gráficos aqui, ó, semanal ou diário. Ok, então você olha o mensal, vê como é que ele está, depois baixa para o semanal e vai procurar a entrada no gráfico diário. Então, longo prazo, gráfico mensal e semanal, entrada no gráfico diário. Swing trade, geralmente a gente utiliza toda essa análise aqui também e vai procurar os gatilhos em um gráfico de 60 minutos. E aí você vai ficar posicionado ali 2 dias, 3 dias, até, sei lá, bater o alvo ou bater o stop, ou você decidir encerrar a operação. Então no day trade nós devemos utilizar, não é nem que nós devemos utilizar, né, mas a gente vai analisar como é que o gráfico semanal está, como é que o gráfico diário está se comportando, para a gente ver se num tempo gráfico menor não está dando entrada de venda em cima de um suporte muito forte de um gráfico semanal ou até mesmo um gráfico diário. Ok? Então se ele fizer um gatilho de venda e logo embaixo está passando aqui uma linha de tendência de alta muito forte num gráfico diário, você não deve acionar essa entrada, por conta que o risco de você tomar stop é muito alto. Então, scalp, pessoas que fazem operações mais rápidas, né, procuram pegar poucos pontos, geralmente eles utilizam o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto também. Então, peguei esse gráfico da Vale para a gente utilizar como exemplo, né, de análise. Eu coloquei ele aqui num gráfico mensal, você vem aqui, ó, 15 minutos, 5 minutos, então estou ele aqui 1 mês. Então nesse 1 mês eu sei que essa região aqui é uma região muito importante, que nós temos esse topo no 180,22, nós temos esse fundo aqui, e a gente vai pegar os pontos mais importantes para estar balizando a gente nas nossas operações. Então, como a gente pôde ver, ó, aqui na frente já respeitou, ele topou aqui a primeira vez, topou a segunda, voltou a cair, depois acumulou aqui, veio para romper, e agora chegou nessa resistência, né, após essa pernada de alta, caiu muito forte aqui, pode ter sido uma notícia bem negativa para a Vale, e agora ele está trabalhando nesse range entre o 60, 23 e o 119, ok? No gráfico mensal. Então significa que cada candle desse aqui tem 1 mês, ok? Então ele veio, chegou próximo dessa região, formou esse gatilho de entrada aqui, e após o rompimento dele, né, exatamente aqui, os investidores, né, os comprados começaram a tomar lote. Ok, então aqui é uma análise bem tranquila. E se a gente pegar aqui, ó, essa retração, nós temos um gatilho se formando, né? Esse aqui é um candle de reversão em cima da retração de Fibonacci. Então, no rompimento desse candle aqui, né, no final do mês, se romper, pode ser que ele venha novamente buscar essa região do 119, 120,
e até mesmo venha para romper e chegar aqui nessa região do 184. Ok, então dessa forma a gente vai analisar para o longo prazo. Então se eu quiser comprar, eu vou esperar, né? Nem que eu vou esperar, né? Eu vou pegar e vou colocar num gráfico aqui mais de um tempo gráfico menor. Então eu olhei o mensal, né? Vi que aqui, ó, vou marcar exatamente esse ponto, que vai ser o rompimento desse candle aqui. Está muito bonito, né? Ele veio, ó, tentou perder, chegou na região de retração de Fibonacci, está formando um candle que perdeu a mínima desse candle aqui anterior e está vindo para fechar dentro do corpo dele, né? Mostrando que os comprados vieram com força nessa região. Então eu vou colocar aqui agora num gráfico semanal e vamos ver, né? A gente pega, diminui, ó, nossos pontos estão aqui. Aonde a gente está querendo comprar é exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse rompimento. Então se a gente pegar aqui a retração, ó, chegou nessa região, aqui era a melhor entrada nesse doji, no rompimento dele a gente ia procurar por compra, e aí veio, ó, e o mercado está aqui nessa região. Então beleza, no semanal, excelente. Então agora nós vamos, a gente consegue observar no semanal tendência de alta. Nós temos aqui uma linha de tendência aqui, ó, no semanal, né? Uma bela tendência. Eu prefiro colocar aqui assim, ó. Não gosto de colocar muito na sombra, dá muito ruído. E se a gente pegar ele e dobrar o canal, a gente coloca aqui, ó, e nós temos esse belo canal de alta. Então é isso, a Vale está dentro desse canal, ó. Se a gente pega desse ponto, liga aqui, ó, não é interessante a gente colocar na sombra, é interessante colocar mais perto de onde fechou o período, né? Aqui no caso uma semana. Então a gente colocou, veja que respeitou aqui, ó, já formou um gatilho aqui, já era a melhor compra no gráfico semanal, com certeza era aqui, o stop aqui embaixo, curtinho, ó. Operações de longo prazo é isso, a gente analisa dessa forma. E agora nós vamos analisar um gráfico diário para a gente procurar um outro gatilho para a gente se posicionar. Então a gente vê, ó, que no gráfico diário já não ficou tão legal, ó. A gente vê que tem muito ruído, muitos pontos, né, que são os gaps. Gaps significa vazio, né? Então aqui, ó, muitos gaps. Imagina você tá comprado aqui nessa região e o mercado abrir aqui embaixo e ficar esse imenso vazio e esse imenso prejuízo pro investidor. Então é melhor a gente colocar num tempo gráfico maior para operações de longo prazo, porque, ó, tipo, no gráfico diário aqui já não está muito legal para a gente estar procurando entrada. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Mas da mesma forma, ó, aqui é a retração, né? Tá próximo aqui da linha. No caso foi essa daqui que topou na linha aquela hora. Essa aqui só veio próximo. Então a gente vê que não está muito legal aqui no diário, mas e ainda está fazendo um candle com sombra aqui, ó. É claro que se ele romper, né, essa resistência aqui, ó, que se formou no diário, né, vai ficar muito melhor. Então aqui é uma espécie de pivô e ele tem que romper isso aqui, ó. Então ele veio, ó, chegou ali e tá lá novamente. Então se ele romper esse preço aqui do 87, vai ficar muito melhor. Então vamos olhar agora no gráfico de 1 hora. Então no gráfico de 1 hora nós temos o preço fazendo essa linha de tendência aqui, ó. Deixa eu diminuir. E aqui nessa última hora ele fez esse candle de reversão, né? Esse candle azulzinho aqui, ó.
Então quando a gente tem esses candles de reversão, né, no rompimento dele, a gente assume posição abaixo. Já coloca o stop, né, ainda mais ele está próximo aqui da linha de tendência de alta. Então a gente pode fazer isso. Ok, então no gráfico de 60 minutos é isso. Então ó, as boas oportunidades geralmente são candles de reversão em regiões, principalmente, né, linhas de tendência, regiões próximas ao suporte é muito melhor. Ou o preço trabalhando próximo da média são regiões que a gente também pode estar assumindo posições. Aqui é uma média móvel de 20 períodos, né, aritmética. O preço ainda pode vir aqui para buscar a média. Então é mais interessante fazer operações próximo da média móvel de 20. Ele se afasta, observem que ele se afasta. No caso aqui abriu com um belo de um gap, afastou, voltou na média, né? Se afastou de novo e voltou. E ele vai fazendo isso até achar uma resistência forte, né? Então aqui ele está numa região de resistência, que é exatamente aqui, nesse topinho aqui, ó. E está acumulando aqui em cima. Então para ele romper isso aqui, basta um ruído de notícia que o mercado já acelera para cima. Ok? No intradiário eu vou colocar aqui num gráfico de 15 minutos para ver as oportunidades que deu no dia de hoje. Então ele já abriu aqui com um gap de fuga, né, que a gente chama. Abriu rompendo a resistência, ó, que era essa aqui em cima. E formou esse candle muito longo, né, demonstrando bastante euforia. Aí gatilhos de entrada que a gente pode estar vendo aqui, né, aqui uns candle com muita sombra, ó, demonstrando que o mercado estava bem volátil, bem perigoso de ser operado. Aqui eu preferia operar esse rompimento aqui, ó, após formar esse inside bar. Então aqui eu assumiria posição aqui, projetaria esse alvo para cima dessa forma, e o alvo está aqui em cima no 61.8, 161.8. Então esse seria o alvo dessa operação. E ele foi lá, ó, e já voltou a cair. Então aqui a melhor operação que eu estou vendo para o dia de hoje foi essa. E após acumular aqui, já final do pregão, né, não é interessante nem tá fazendo nada. Aqui também eu arriscaria uma venda após ele fazer essa sombra, principalmente se ele tiver muito volume nessa barra. Ficou meio que no 0 a 0, né? Isso demonstrando que os comprados não estavam nem um pouco interessados em romper essa região aqui, que é um topo anterior inclusive. Então nesse rompimento aqui, uma venda, tentando buscar essa região de consolidação aqui, ó, o topo dela principalmente, esse inside bar aqui. Fazer essa venda, stop curtinho aqui, ó, demonstrou fraqueza na ponta compradora, candle de indecisão, vende e tenta levar. Ok? Então dessa forma nós fazemos as nossas análises nos tempos gráficos para position, para médio prazo, e operações de intradiário, que no caso utilizando o gráfico menor. Esse foi o nosso conteúdo, espero realmente que você tenha entendido um pouco mais sobre tempos gráficos, né, na utilização das nossas análises para operações de longo prazo, de médio prazo e até mesmo operações de day trade, que são operações muito mais arriscadas, e não aconselho ninguém a estar iniciando no mercado pelo day trade. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje e tivesse alguém para me orientar, eu teria começado a fazer operações de swing trade e começado em ações, né? Eu comecei direto no índice dólar e fui perdendo dinheiro, muito alavancado, e aquela confusão, muito estresse, foi muito difícil. E se você quiser começar a operar no mercado financeiro, comece operando ações, utilize tempos gráficos maiores, de 1 hora,
para operações de swing trade. E sempre que possível estarei postando conteúdos aqui, né, conteúdos que eu faço da melhor forma possível. Eu não tenho muito tempo para estar gravando vídeo e editando, mas sempre que possível, né, eu vou colocando conteúdo de valor que realmente vai ser muito útil para você, né, na sua vida no mercado financeiro. Se você não curtiu ainda o nosso vídeo, curte aí, se inscreve no canal. Então, sucesso a todos e até a próxima.